Queridos irmãos e irmãs, vamos tomar como tema, como ponto de partida para a nossa reflexão de hoje, esta resposta ou esse refrão que nós rezamos no Salmo responsorial, após a primeira leitura: o Senhor é minha luz e salvação. De fato, o Senhor é a nossa luz. É nele que nós encontramos a verdade que nos liberta, que nos transforma, a verdade sobre nós mesmos, a verdade sobre Deus, a verdade sobre os outros, sobre o ser humano, sobre o mundo. Nós conhecemos a verdade, alcançamos o conhecimento da verdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, Ele é a nossa luz e também a nossa salvação. Nós estamos celebrando esse tempo que nos prepara para o Natal, tempo do Advento, tempo de espera. Nós queremos que Deus realmente retire de nós tudo aquilo que nos impede de enxergar verdadeiramente. Nós queremos vencer essa cegueira espiritual, a falta de visão, a falta de conhecimento, a falta de esperança e também a falta de fé. O grande dom que nós alcançamos de Deus quando nós assumimos a fé em Jesus é esta graça de poder enxergar o mundo não apenas na perspectiva do ser humano, que é sempre uma perspectiva limitada, frágil, mas na perspectiva do Evangelho ou então da revelação cristã. Fé significa acreditar no poder de Deus, mas significa também acolher, assumir tudo aquilo que Ele nos apresenta como caminho de vida. Fé significa ajustar os nossos projetos, ajustar os nossos planos a partir dos ensinamentos, a partir dos mandamentos, a partir da palavra de Deus, porque somente assim a nossa vida vai ser transformada. Às vezes nós pedimos a Deus apenas milagres, como se as coisas pudessem acontecer ou devessem acontecer nas nossas vidas sem a nossa participação. Uma espécie de comodismo. Nós não precisamos então lutar contra o pecado, não precisamos crescer no discernimento, não precisamos buscar conhecimento, considerar a experiência da igreja, a experiência de todos e às vezes a nossa própria experiência, porque queremos que Deus nos salve, queremos que Deus nos cure sem a nossa participação, sem o nosso envolvimento. Mas não apenas esse texto que hoje nós ouvimos, mas tantos outros que nós temos nas Sagradas Escrituras nos indicam esta transformação, a renovação do ser humano, que sendo uma ação divina, é também uma ação que acontece na história, que acompanha o ser humano em todo o seu desenvolvimento histórico, cultural, humano e assim por diante. Nós queremos ver, nós queremos que Deus cure a nossa cegueira. Nós somos como esses cegos que hoje nós ouvimos muitas vezes à beira do caminho, esperando que a graça de Deus aconteça em nós, desejando a aproximação de Jesus. Queremos que Ele realmente tenha piedade de nós e queremos realmente invocar a sua proteção, invocar o seu poder, mas nós precisamos demonstrar a nossa fé por meio de condutas práticas, maduras, sinceras, responsáveis. Nós devemos
participar desta obra de transformação, de renovação que Deus realiza em cada um de nós. Quando Jesus tocou os olhos destes cegos que pediam misericórdia, Jesus respondeu, Jesus disse assim: faça-se conforme a vossa fé. Que tipo de fé nós temos? Fé infantil? Fé fundamentalista? Ou nós temos uma fé operante? Uma fé vivencial? Uma fé concreta? Uma fé que significa adesão total, completa ao projeto de Jesus? Ou nós acreditamos apenas em ideias, acreditamos apenas em conceitos e vivemos como que na superficialidade da experiência religiosa, da experiência do Evangelho, porque não conseguimos ainda abraçar Jesus enquanto luz que retira a nossa cegueira, que cura a nossa cegueira e que nos leva a agir de forma diferente, porque passamos a enxergar exatamente aquilo que Ele enxerga, aquilo que Ele vê. A cegueira que Deus quer curar em nós, a cegueira que Deus quer curar, né, de cada um de nós, é esta situação egoísta em que muitas vezes vivemos, quando nós enxergamos o mundo, enxergamos os outros apenas a partir do nosso olhar. Ser curado por Deus significa também olhar o outro com o olhar de Jesus. Permitir que nós enxerguemos a verdade a partir da visão do próprio Cristo. Não significa recuperar a visão fisicamente falando, apenas isso, mas nós queremos enxergar com os olhos de Deus. E para isso é preciso realmente ter fé. É preciso realmente crescer na experiência de Deus. É preciso ter maturidade espiritual, compreender de forma profunda o que significa cristianismo e qual é a proposta real de Jesus para a humanidade e, portanto, para cada um de nós. Natal é festa da luz. Nós usamos isso com muita criatividade nas ornamentações. Nós usamos muitas luzes, muito brilho na festa do Natal. De fato, o Natal evoca isso, a luz que ilumina o mundo. O Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação, é a minha força, é a minha luz, é a minha salvação. Mas vamos compreender que mais do que enfeites, nós queremos que a luz de Deus expulse da nossa vida qualquer tipo de treva, qualquer tipo de escuridão, qualquer tipo de infantilismo, ou então forma superficial, deturpada de viver a religião, de viver o cristianismo. Nós queremos que neste Natal, é assim que nós caminhamos para o Natal, para o nascimento de Jesus, a festa litúrgica. Nós queremos que nesse Natal nós sejamos realmente iluminados por dentro. Essas luzes todas que nós enxergamos, colocadas em nossas casas e até mesmo em nossas igrejas, que tudo isso seja expressão do nosso desejo mais profundo de sermos iluminados por dentro. Que a luz de Deus esteja em nós, para que caminhamos não mais na escuridão, não mais na noite, mas no dia. Por isso que possamos prosseguir a nossa vida com firmeza, de cabeça erguida, com esperança, reconhecendo quem é que caminha conosco, reconhecendo qual é o nosso chão, onde nós estamos, o que estamos fazendo, qual o sentido da história que nós construímos, os nossos gestos, as nossas ações, os nossos trabalhos. Nós queremos viver na claridade, na luz do Senhor. Então que o Natal seja assim para cada um de nós, um tempo realmente de renovação, um tempo de cura, um tempo de libertação. E o que nos liberta é a verdade, e a verdade é o próprio Cristo. E nós fazemos a experiência de Cristo quando nós o assumimos numa fé autêntica e verdadeira. Então que Deus nos conceda esta graça, acolhendo a palavra de Deus e também
rezando hoje a memória de São Francisco Xavier, nas preces, nós também oferecemos a Deus todos aqueles que trabalham na evangelização, na obra missionária da igreja. A igreja, ela tem a sua razão de ser, a evangelização, a missão. A natureza da igreja, a essência da igreja é a evangelização, é a missão. E São Francisco Xavier, que participou da fundação, juntamente com Santo Inácio de Loyola, da Companhia de Jesus, tornou-se um grande missionário, corajoso, jovem, mas muito corajoso para levar a palavra de Deus em lugares distantes. Partiu da Europa para ir para o Oriente, sem mais voltar. Ali então ele entregou a sua vida, doou a sua vida totalmente à missão. Por isso ele foi sepultado, morreu na Índia, na China, melhor dizendo, passando também pela Índia. Então, uma ação missionária assim que se torna um grande exemplo para a humanidade. Na nossa oração, então, nós queremos pedir a Deus por todos os missionários, por todos os evangelizadores, padres, religiosos, leigos, leigas, todos os que se dedicam no anúncio da palavra de Deus. Vamos fazer então as nossas preces, vamos apresentar ao Senhor os nossos pedidos.